O Mistério dos Diamantes. Capítulo 1. Na agência de detetives. As ruas estavam desertas na pequena cidade de Valleyby, na Suécia. São apenas 3 da tarde, mas já está escuro, porque os dias são muito curtos durante o inverno nórdico. As ruas e as praças estão molhadas e sujas. O mês é fevereiro. A luz do quarto de Maia, no porão da casa, está acesa. Lá dentro, Maia e seu colega de escola, Marco, estão abrigados do frio que faz lá fora. Os dois são quase da mesma idade, estão de férias, mas nem Maia e nem Marco têm vontade de andar no trenó com seus amigos. O interesse deles é outro. Sinto que alguma coisa emocionante está para acontecer em breve, disse Marco. Responde Maia, sem interromper sua leitura. Eles montaram um pequeno escritório no porão da casa de Maia. Cercados de pesados livros, eles passaram o dia sentados em velhas poltronas em volta de uma mesa redonda. Os livros são de romances policiais do pai de Maia. Agora que estão de férias, querem aprender mais como os ladrões e os policiais atuam. Marco e Maia, porém, não são apenas amigos, eles são também sócios numa agência de detetives, a Agência de Detetives Marco e Maia. Talvez você não saiba o que seja um detetive. Um detetive é um homem policial disfarçado. Ele segue e espiona pessoas suspeitas, tira fotografias e observa com a ajuda de um binóculo. Ele faz tudo para prender um bandido. Não vejo a hora de termos um caso emocionante, suspira Maia. Parece que os ladrões também estão de férias, disse Marco. No escritório existe também o armário, onde Marco e Maia guardam tudo o que precisam para seu trabalho de detetive. Máquina fotográfica com flash, assim eles podem fotografar no escuro. Binóculo para poder ver de longe. Lupa para ver as impressões digitais. Espelho para poder vigiar a esquina. Nariz falso e peruca para se disfarçar. Lanternas para iluminar no escuro. Cofre onde poderão guardar o dinheiro que ganharem. Mas, por enquanto, o cofre está vazio, porque há muito tempo nada de emocionante acontece. Enquanto esperam por um acaso, eles leem livros policiais. Maia conta para Marco o que ela está lendo em seu livro. É uma história sobre um bandido que sequestra cães na frente das lojas. Depois ele telefona para os donos exigindo um resgate para devolver os pobres animais. Maia fica indignada só de pensar nisso. Alguém bate à porta. Marco e Maia se entreolham. Quem poderá ser? Capítulo 2. Um homem desesperado pede ajuda. Marco vai abrir a porta. Lá fora, na escada, vê um homem com um gorro de listras, um grande bigode negro e sapatos molhados. Ele se chama Mohamed Quilate e é o homem mais rico de toda a Valleyby. Ele é o dono da joalheria da rua da igreja, muito conhecido por seus fantásticos diamantes, anéis, brincos e demais joias. O que será que ele quer com Marco e Maia? Marco indica o caminho para o escritório. Bem-vindo, Sr. Quilate. Por favor, sente-se. Maia diz, apontando para a poltrona vazia onde o Marco estava sentado.
Mohamed Quilate senta-se logo na poltrona e tira um lenço do bolso do casaco. Ele está suando. Marco e Maia percebem que ele está nervoso. Em que podemos ajudá-lo, Sr. Quilate? Pergunta Marco. Estou desesperado. Li o anúncio de vocês em um poste em frente à minha loja, disse Mohamed Quilate. Preciso de ajuda. Marco e Maia pegam suas canetas e um bloco de anotações. Faz muito tempo que tenho minha joalheria na rua da igreja. Joalheria Gould. Os negócios têm transcorrido de uma maneira brilhante. Começa Mohamed. Clientes dos lugares mais distantes procuram minha pequena loja aqui em Valembi. Mas agora minha estrela da sorte se apagou, diz ele, assoando o nariz no lenço que tirara do bolso. O que aconteceu? Perguntou Marco. A cada dia que passa, fico mais pobre, suspira Mohamed e continua. Parece que alguém que trabalha na minha loja está roubando meus diamantes. 5 pedras muito preciosas desapareceram em pouco tempo. E eu não entendo como isso foi possível. Todos os que trabalham na loja são obrigados a esvaziar bolsas e bolsos antes de ir para casa. Mas eu não encontro nada. Nada foi retirado da loja. Tenho certeza absoluta disso. O que diz a polícia? Perguntou Maia. A polícia está investigando desde o sumiço do primeiro diamante, mas ainda não tem nenhum suspeito. Dizem que não pode fazer nada até que o ladrão cometa um deslize e o roubo seja descoberto. Mohamed afrouxa um pouco o nó da gravata. Em breve estarei arruinado e terei de fechar a loja, ele lamenta. Se meus famosos diamantes, os clientes perderão interesse por minha joalheria. Marco e Maia notaram que ele estava muito agitado. É uma situação difícil, diz Marco, coçando o nariz com a caneta. A polícia não pode fazer nada e o senhor não tem nenhum suspeito. É isso mesmo? Perguntou Marco. Exatamente, respondeu Mohamed. Pergunto se vocês poderiam aceitar esse caso. Vocês podem fingir que vão trabalhar na minha loja. Então, podem espionar meus empregados e me dar alguma dica. Por favor, ajude-me a descobrir quem está roubando meus diamantes. Pago bem. Estão interessados? Por favor, digam que sim. Começaremos amanhã, diz Maia. Capítulo 3. Começam as investigações. No dia seguinte, faz sol. E Maia e Marco vão de ônibus para a rua da igreja. Ambos tinham arrumado uma pasta com apetrechos que poderiam precisar em seu trabalho de detetive. Eles desceram quando o ônibus chegava à velha igreja. A loja de Mohamed fica do outro lado da rua, entre o café e o correio. Eles pararam um instante e olharam para a loja, que ficava no andar térreo do edifício. Acima da loja há mais 2 andares. Lá dentro deve haver um ladrão de diamantes, disse Marco. Eu estou um pouco de medo. Vamos começar nosso trabalho, Maia diz, apontando para a joalheria com a cabeça. Eles atravessaram a rua e abrem a porta da loja. Uma campainha soa quando eles entram.
Maia observa tudo ao seu redor com muita atenção. Uma vendedora não muito jovem pergunta às crianças se podem ajudá-las em alguma coisa. Maia pede para falar com o chefe. A vendedora os leva a um escritório no interior da loja e bate na porta. Entre! Eles ouvem a voz de Mohamed. Quando Maia abre a porta, Mohamed se levanta e vai até eles com a mão estendida. Vocês são muito bem-vindos, exclama. Depois, baixando a voz, diz sussurrando. Ontem desapareceu mais um diamante, o sexto. Não consigo entender como isso foi possível. Vocês têm de me ajudar? Marco vê que a vendedora ficou parada na porta, escutando a conversa com interesse. Agora você pode voltar a seu trabalho, Lia, disse Mohamed. Ela fecha a porta e volta para a loja. O senhor poderia nos contar como são as pessoas que trabalham aqui e como é um dia normal de trabalho na loja? Pede Marco, depois de se sentar em um grande sofá marrom. Mohamed tira seu lenço do bolso e soa o nariz ruidosamente. Ele vai até sua escrivaninha e abre uma gaveta, de onde tira algumas fotografias. Abrimos a joalheria às 10 da manhã e fechamos às 6 da tarde. Os diamantes desaparecem durante este período de uma maneira misteriosa. Estou enlouquecendo com isso, grita Mohamed. Tente se acalmar um pouco, senhor Quilate, pede Maia. Desculpe-me, aqui trabalham, além de mim, 3 pessoas. Ele lhe mostra um retrato de uma senhora de meia idade. Ela se chama Lia Leader. Vocês a viram. Foi ela que trouxe vocês até aqui. Lia trabalha na loja atendendo os fregueses. Ela está aqui há muitos anos e sempre foi uma excelente funcionária. Mas no ano passado, sua casa foi destruída por um incêndio e o seguro se recusa a indenizá-la, continua Mohamed. Eles dizem que Lia não tinha pagado as prestações do seguro, portanto, ela está sem dinheiro. Semana passada, ela esteve aqui no meu escritório para pedir um aumento de salário. Eu gostaria de ajudá-la, mas, como vocês podem ver, isso agora não é possível. Marco escreve em seu bloco de anotações. Motivo de suspeitas. Lia Leader precisa de dinheiro. Mohamed mostra a fotografia do seguinte. No andar de cima, sobre a loja, trabalha Tom Modic. Ele fica polindo todas as joias para que fiquem mais brilhantes antes da venda. Para falar a verdade, Tom é um grande chato, mas chega sempre na hora e é muito organizado. Ele faz bem o que lhe mandam. Esta joalheria era do meu pai Tom, continua Mohamed, mas ele teve problemas financeiros e foi obrigado a vendê-la. Foi minha ocasião que comprei a loja. Se eu não a tivesse comprado, Tom seria o chefe aqui hoje. Marco escreve no bolso de anotações. Motivo de suspeitas. Tom Monding quer ser o dono da loja. Mohamed mostra a terceira e última fotografia. No último andar do prédio, trabalha Louis Smith. Ele lapida os diamantes e os coloca nos anéis e colares. Não faz muito tempo que trabalha conosco, mas é muito cuidadoso e habilidoso.
Ele é ourives há bastante tempo e seu chefe anterior estava muito satisfeito com seu trabalho. Luiz gosta de roupas bonitas e de carros esportivos. Por sinal, ele comprou um carro novo na semana passada. Mohamed sorri e continua. Vocês deviam ter visto o olhar de Tom Mordick quando Luiz mostrou seu carro novo. Tom olhou com repulsa para o carro e depois com aversão para Luiz. Luiz se gabou dos 380 cavalos do carro, passando carinhosamente a mão pelo capô do motor. Tom respondeu que apenas um cavalo é necessário, se for bem escolhido. Deu meia volta e saiu. Nem eu, nem Lia, nem Luiz entendemos o que ele quis dizer, continua Mohamed. Ele estava de mau humor, porém, como disse antes, Louis Smith é uma pessoa muito agradável. Ele faz academia e come muita fruta para se manter em forma. Marco escreve em seu bloco de anotações. Louis Smith aparentemente tem muito dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Bem, acho que é tudo o que vocês precisam saber, diz Mohamed, Quilate levantando-se do sofá. Agora vou apresentá-los aos meus funcionários. Capítulo 4. Os suspeitos. De repente, Mohamed para no corredor entre o escritório e a loja. Baixando a voz, em sussurro, diz: Por favor, ajudem-me a descobrir o ladrão, senão irei à falência em breve. Ele continua a andar sem dar tempo a Maia e Marco de responder ao seu apelo. Eles seguem atrás do Sr. Quilate e entram na loja para serem apresentados a Lia, Leander, Tom Modic e Louis Smith. Mohamed para no meio da loja e diz: Estes são Marco e Maia. Eles vão fazer alguns trabalhos aqui na joalheria. Vão lavar as janelas e ajudar no que for preciso, como esvaziar cestos de lixos e dar recados. Lia e Luiz estendem a mão e dão as boas-vindas a Marco e Maia. Um colar de ouro brilha no pescoço de Lia. Estranho, pensa Marco. Ela precisa tanto de dinheiro. Lia Leander sorri para Marco e Maia, mas eles percebem que ela está pensando em outra coisa. Por que ela teria ficado parada antes, escutando atrás da porta? Como ela pode ter um colar de ouro tão caro se está passando por dificuldades? O que será que ela sabe sobre os diamantes desaparecidos? Luiz tem uma maçã bem grande na mão e sorri mostrando seus grandes dentes alvos. Marco e Maia recordam que ele come muita fruta. Uma fruta por dia faz bem à digestão, diz Luiz, dando risadas na própria barriga, que parece bem malhada. Ele joga a maçã para o alto, mas não consegue apanhá-la. Ela cai no chão, rolando para baixo do balcão de vidro, atrás do qual Lia se encontra. Ela torce o nariz para Luiz, que, sem graça, se abaixa para procurar a fruta debaixo do balcão. Tom Modic ri maldosamente de Louis Smith, achando-o ridículo em sua posição de 4 no chão. Tom não cumprimenta Marco e Maia como os outros fizeram. Continua no seu canto, olhando mal-humorado para eles.
Ele parece não gostar da presença de gente nova na loja. Bem, voltemos às nossas tarefas, diz Senhor Quilate, batendo as mãos. Tempo é dinheiro, como todos nós sabemos. Maia sai imediatamente em busca de um balde, panos de limpeza e limpa vidraças e começa a lavar as vitrines da loja. Leander, cantarola enquanto arruma as joias atrás do balcão. O primeiro freguês do dia entra na loja. É um senhor idoso, de bigodes VTJ, brancos e chapéu, que se movimenta pela loja como se fosse um freguês habitual, muito seguro de si. Ele para diante de uma vitrine que contém valiosos colares de diamantes. Com certeza ele está procurando uma joia bonita para a mulher que ama, pensa Maia. Leard fica vermelha quando vê quem entrou na loja. Quando Maia começa a lavar as vitrines, Marco sai da loja. Ele pendura seu binóculo no pescoço e atravessa a rua, correndo até a igreja. Dentro da igreja, ele se depara com o zelador. Marco conta para ele que é o ornitólogo. Orniquê? O zelador olha curioso para Marco. Ornitólogo significa estudioso de pássaros, explica Marco. Uma pessoa que se interessa por pássaros. O zelador não diz nada. Quando queria saber se posso fazer observações da janela da torre da igreja, pede Marco mostrando o binóculo. Há notícias de que uma grua finlandesa foi vista na cidade, um pássaro muito raro. Se eu conseguir observá-la, vou escrever um artigo para o jornal. Seria de fato um grande acontecimento. Ah, como ele é hábil para encontrar desculpas. Sim, pode subir, respondeu o zelador, mostrando a porta que leva à torre da igreja. No alto da torre da igreja, ele abre uma janelinha para a rua, deseja boa sorte a Marco e desce as escadas, deixando o detetive sozinho. Marco se deita de bruços e começa a espreitar a joalheria de Mohamed, do outro lado da rua com seu binóculo. Capítulo 5. Espionagem interior e exterior. Lá embaixo, dentro da loja, Marco observa Leander, mostrando joias para um senhor de meia-idade. Ela segura um estojo forrado de veludo vermelho, com colares e anéis muito brilhantes. O cliente olha para as joias, mas parece mais interessado na vendedora. Marco vê como Maia limpa e esfrega a vidraça atrás de Lia. Com certeza ela tenta ouvir alguma coisa da conversa entre Lia e o freguês. Quando ele está de saída, Lia dá-lhe um beijo no nariz. Que atendimento! Será que ela fez isso com todos os fregueses? Pergunta-se Marco. Maia pega todos os seus apetrechos de limpeza e sobe para o primeiro andar. Ela bate na porta de Tom Mordick. Antes de abri-la, tenho de limpar as vidraças aqui, diz ela. Tom Mordick imediatamente coloca algo na gaveta da mesa. Alguma coisa que ele, com certeza, não quer que Maia veja. Ela tenta descobrir o que é, mas Tom Mordick reage com raiva. Não fique parada aí me olhando. Limpe as janelas, se é isso que veio fazer. Que cara desagradável, pensa Maia.
Ele está escondendo alguma coisa com certeza. De seu ponto na torre da igreja, Marco observou toda a cena. Agora ele percebe que Maia está na janela. Ela acena discretamente para ele, que devolve o gesto. Mas Marco também está vendo o que se passa atrás de Maia. É algo que o deixa horrorizado. Tom Mondique abre a gaveta e retira uma faca bem grande. Ele testa a lâmina da faca no dedo e balança a cabeça satisfeito. Maia está trancada com um assassino louco e eu não posso fazer nada, pensa Marco desesperado. Ele acena para Maia, tentando avisá-la do perigo que está correndo. Mas ela apenas ri e dá um tchauzinho. Hack! Maia se volta rapidamente quando ela escuta o árbitro ruído. Tom Mondig, sentado atrás de sua mesa, está abrindo cartas com uma faca bem longa. Terminei de lavar a vidraça, diz Maia. Tom Mondig não responde. Quando Maia deixa a sala, ela escuta o Tom abrir a gaveta da mesa. Talvez esteja retirando o que ele havia escondido, pensa Maia. Marco tira o binóculo dos óculos e respira aliviado. Ser detetive tem seus riscos, ele pensa. Ele escuta alguém subindo as escadas da torre. É o zelador novamente. E aí, conseguiu ver alguma grua? Pergunta ele, interessado. Ainda não, responde Marco, mas um ornitólogo tem de ser paciente. As gruas são muito raras nessa época do ano. Se alguma coisa sair no jornal sobre os pássaros, você vai contar que fui eu que abri a torre da igreja para você, né? Indaga o zelador. Claro, diz Marco. Meu nome é Joca Sverson. Sverson com S, diz o zelador. O Marco retorna a seu posto de observação, levando o binóculo aos olhos. O zelador vai embora e o deixa em paz. Capítulo 6. Uma maçã verde desaparece. Maia está agora no último andar do edifício, diante da sala de Luiz. Smith, ele se prepara para bater na porta quando esta se abre de repente. Luiz Smith está de pé na sua frente, com um agasalho para praticar esporte. Não fique tão surpresa, garota, diz ele, sorrindo cordialmente. Costumo sempre correr antes do almoço. Ele passa por Maia e sai. Marco vê a cara de surpresa de Maia através do binóculo. Depois, observa quando Luiz Smith sai da loja pela saída lateral do prédio. Ele corre alguns metros e para ao lado de uma calha. Ele se abaixa para amarrar o cadarço do tênis, ao mesmo tempo que apanha alguma coisa na calçada. Em seguida, levanta-se e continua a correr. Enquanto isso, Maia observa a sala de Luiz. É parecida com a sala de Tom. Uma mesa, duas janelas para a rua, das quais uma se encontra aberta. As ferramentas de trabalho de Luiz estão espalhadas sobre a mesa. Perto da parede há um cabide. Maia vai até a janela aberta e acena para Marco, na torre da igreja. Marco acena de volta. Ela dá voltas na sala procurando alguma coisa sem saber exatamente o que. Examina as ferramentas e tenta abrir as gavetas na mesa, mas elas estão trancadas. Alguma coisa está faltando aqui dentro.
pensa. De repente, ela percebe a maçã. Alguma coisa lhe diz que a maçã verde de Louise Smith é muito importante. Ela não sabe bem por quê. É apenas um pressentimento. Quando pensa em Louise, ela lembra imediatamente da maçã. Maya procura a fruta por toda parte, mas não a encontra. Imagina que Louise deva ter comido. Ela vai correndo para o cesto de lixo procurar o talo e as sementes, mas o cesto está vazio. Marco vê quando Louise Smith sai do correio e coloca uma chave no bolso. Depois, ele corre de volta para a joalheria. Nossa, e agora? Maia está na sala, remexendo tudo à procura de pistas. Marco observa quando Luiz abre a porta e desaparece dentro do edifício. Que situação! Ele tem que avisar Maia de algum jeito. Então Marco abre sua sacola e pega um espelho. Ele o segura na mão e vai até a janelinha. Vira o espelho para o sol, para que o reflexo atinja a sala de Luiz. Consegue direcionar o reflexo para o rosto de Maia. No início, ela fica um pouco irritada e tenta proteger os olhos com as mãos, mas logo em seguida entende o recado e corre para pegar o balde e os panos de limpeza. Quando ela vai abrir a porta, esta se abre de repente e um sorriso de Luiz entra na sala. Olá, garota! Ele cumprimenta alegremente. Acabei de lavar a janela, diz Maia, carregando todo o seu material de limpeza. Foi por um triz. Pensa Marco na torre da igreja. Capítulo 7. Quebra-cabeças e bolinhos. Maia esbarra em Tom Munding quando desce as escadas vindo da sala de Luiz. Ele deixa cair no chão tudo o que tinha nas mãos. Um programa de corridas de cavalos e talões de apostas se espalham pela escada. Tom tenta recolher tudo rapidamente, ao mesmo tempo que olha preocupado para baixo da escada. Ai, pensa Maia, era isso que ele estava fazendo quando entrei em sua sala e o interrompi. Ele estava sentado fazendo suas apostas em cavalos, em vez de polir colares e joias. O que é que ele deveria fazer em seu horário de trabalho? Agora ele está com medo de ser descoberto por Mohamed. Cuidado da próxima vez, desmiolada. Tom Monding xinga. Voltando para sua sala, Maia pede desculpas e escalope descendo as escadas. Marco desce da torre dentro da igreja e encontra Joca Senos, o homem com S's. Você viu algum pássaro? Pergunta o zelador. Não, hoje não tive sorte, responde Marco, balançando a cabeça. Ele então sai da igreja e atravessa a rua. Marco e Maia haviam combinado de se encontrar no café, ao lado da joalheria de Mohamed. Lá eles pedem refrigerante e bolinhos e escolhem uma mesa no fundo, onde podem falar sem ser incomodados. O dia foi muito trabalhoso e ainda não acabou. Agora eles precisam conversar e pensar sobre o que viram e ouviram durante a investigação. Passam uma hora no café. Eles discutem e comparam suas observações. Marco viu muita coisa que Maia não viu. A garota, por sua vez, conta o que viu enquanto trabalhava no interior do edifício. Juntos, eles somam o que sabem. Os indícios parecem mais um quebra-cabeça. A garçonete olha admirada para os pequenos fregueses, que não tocam nem no refrigerante nem nos bolinhos que pediram. Logo depois, Marco e Maia se entreolham satisfeitos e saem da mesa. O quebra-cabeça foi resolvido.
Agora eles já sabem com certeza quem é o ladrão. Marco e Maia voltam à joalheria e vão à sala de Mohamed. Batem na porta, mas ninguém responde. Estranho. Onde está o Sr. Quilate? Poderia. Maia tenta abrir a porta devagarinho. Ela não está trancada. Com a porta escancarada, eles veem Mohamed deitado no sofá marrom, totalmente imóvel. Será que morreu? Marco e Maia correm até ele. Não, ele não morreu. Ele está respirando, mas não se move e olha como se não enxergasse nada. Eles veem lágrimas correndo por sua face, até pingarem no chão, onde havia uma pequena poça. O 7º diamante foi roubado, lamenta Quilate. Acabou. Serei obrigado a vender a joalheria. Não, nós achamos que sabemos quem roubou os diamantes, diz Maia. Mohamed dá um salto e senta no sofá em 1/10 de segundo. Capítulo 8. Quem, como e por quê? Deixe-me adivinhar, diz Mohamed, limpando uma meleca do bigode. Deve ser Lia. Ela está chateada porque não aumentei seu salário. Ela deve estar roubando meus diamantes para construir uma casa nova. Mas, em vez disso, compra colares caros e roupas com dinheiro. Como ela pôde fazer isso? Lamenta Mohamed gemendo. Lia é inocente, diz Maia, mas ela tem um noivo, um senhor de idade rico, que lhe cobre de presentes. Lia não roubou seus diamantes. Seu único crime é beijar os fregueses no horário do trabalho. Já sei, diz Mohamed, levantando-se. É o Tom Modink, aquele espertalhão. Ele me enganou, irrita-se Quilate, apontando seu punho fechado para o andar de cima onde Tom Modink trabalha. Ele rouba meus diamantes para me deixar na miséria. Mohamed Quilate. Quando ele tiver dinheiro suficiente, comprará de volta a joalheria que era de meu pai. Claro que Tom Mondink quer ficar rico, diz Marco, mas não pelo meio do roubo de seus diamantes. Ele aposta em cavalos. Tom Mondink não é uma pessoa muito simpática, mas tampouco é um ladrão de diamantes. Mohamed se ajoelha e bate as mãos no chão chorando. Louis Smith? Grita ele. Aquele estúpido colecionador de carros esportivos? Por quê? E como é possível? Depois ele se cala. Em sua testa suada vê-se uma ruga. Sim, como conseguiu? Pergunta Quilate a Maia e Marco, olhando para eles sem conseguir entender. Como ele pôde tirar os diamantes da loja e onde os esconde? Um talinho e algumas sementes de maçã desempenham um papel fundamental nessa história, diz Maia. Semente e talo que não estão onde deveriam estar. Mohamed coça a cabeça sem entender nada e Maia continua. Louis Smith traz uma maçã para o trabalho todos os dias, mas ele não come a maçã, nem a leva de volta para casa. O que acontece com ela? E assim explica Marco. Enquanto está trabalhando em sua sala de manhã, ele aproveita para enfiar um dos diamantes na maçã. Depois, ele abre a janela e joga a maçã pelo telhado. A maçã rola pela calha horizontal
e desce pela calha da parede até cair na calçada. Então Louise Smith veste seu agasalho e sai para correr. Mohamed olha boquiaberto para Marco e Maia. A menina continua a explicação. Ao lado da calha, ele para, fingindo amarrar o cadarço do tênis. Então, ele apanha a maçã com diamante, que havia caído na calçada. Depois, ele corre para o correio, onde tranca o diamante num compartimento alugado. Nós acreditamos que há 7 maçãs verdes nesse cofre e o senhor vai encontrar a chave no bolso das roupas dele, concluiu Maia. Por Alá, vocês resolveram o caso, disse-me Mohamed, pulando de alegria pela sala. Quando Mohamed se acalma um pouco, vai até seu cofre e retira um maço de dinheiro. Aqui, diz Quilat, entregando o dinheiro. Estou muito satisfeito com a agência de detetives Mark e Maia. Agora vocês têm de me desculpar, mas Louise Smith e eu vamos dar um passeio juntos até o correio. Quando saem da sala, Marco e Maia esbarram Lia Leander. Ela com certeza estava escutando atrás da porta como de hábito. Eu ia apenas, diz ela bem vermelhinha. Marco e Maia olham um para o outro e dão uma gargalhada. Durante a volta para casa, no ônibus, Maia sugere que eles comprem um computador com o dinheiro que ganharam de Mohamed. Mas Marco não presta atenção no que ela diz. Ele está olhando pela janela. Finalmente entendi, diz ele rindo. Tom Monding se referia naturalmente ao cavalo vencedor de um páreo, quando disse que apenas um cavalo é necessário se ele for bem escolhido. É mesmo, exclama Maia. Ele pensava em seus cavalos como sempre. Um bom detetive não deixa nenhuma pergunta sem resposta, diz ela sorrindo com aprovação para Marco. No dia seguinte, Joca, o zelador da igreja, e todos os moradores da cidadezinha já podem ler no jornal. Jovens detetives resolvem o mistério dos diamantes. Os jovens detetives Marco e Maia conseguiram resolver um caso muito difícil. Por meio de um inteligente trabalho de investigação, eles conseguiram vincular um dos funcionários de Mohamed Quilat ao crime. Louise Smith, de 29 anos, confessou para a polícia que havia roubando diamantes no valor de centenas de milhares de coroas suecas. Marco relata de forma um pouco misteriosa a esse jornal que Maia e ele deram a solução do caso ajuda de 3 S's. Agora Louise Smith permanecerá um longo período na prisão, enquanto outros trabalhos deverão surgir para a recém-inaugurada, mais talentosa agência de detetives. Olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o livro 1, O Mistério dos Diamantes, da série Agência de Detetives de Mark e Maia, do autor Martin Windmark. Ilustrações Helena Witz, da editora Cálice. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook Além da Imaginação, de Ada Macedo, agradece sua companhia e até a próxima aventura literária.